Pessoal, boa noite. Então, vamos começar a nossa primeira aula, né, da parte teórica do curso. Lembrando que a gente está dando aula para vocês que são multiplicadores e não o pessoal da comunidade, né? Então, não vou explicar conceitos biológicos, né, e ecológicos exatamente, mas como orientar vocês na hora de ministrarem essa aula, né? Então, a gente começa com a nossa parte teórica, em que a parte 1 ela é intitulada Ecologia de Rios e Gestão das Águas, e ela tem vários subtemas, né? Existem vários subtemas ao longo dessa parte 1, tá? Então, nesse primeiro slide aí, nesse processo de introdução, a gente fala dessa divisão, né, da água do mundo, né, essa divisão de água doce e água salgada. Talvez eles não tenham a noção, né, no percentual tão baixo de água doce disponível no planeta. E além disso, né, não só essa disponibilidade tão pequena, mas essa subdivisão da água doce, né? Então talvez seja bem interessante a gente explicar para eles, né, que o percentual do que a gente vê, né, nos nossos rios e tal é um percentual muito pequeno, né? E sugerir, né, e falar das geleiras é importante, e inclusive mais ainda falar da água de subsolo, né, do lençol freático, que é muito importante no caso dos nossos rios, mas para que eles entendam, né, são palavras novas, inclusive, que talvez eles nunca tenham ouvido falar, mas que vai ser importante para eles entenderem a importância do curso como um todo, né? Então, acho bem interessante a gente dar esses dados, né, em percentual, para que eles entendam o quanto é necessário preservar as nossas águas, né? Bom, então aqui para eles terem uma noção, né, do que é isso que a gente falou, né, uma geleira, talvez eles não tenham acesso a esse tipo de imagem. Lagos e rios para eles é muito tradicional, né, estão acostumados. E essa água subterrânea, né, que a gente mostra aqui em forma de esquema, que é interessante falar sobre o lençol freático, sobre essas águas mais puras, mais limpas e qual é a conexão dela com os nossos rios. E, na verdade, com as coleções hídricas de uma maneira geral, né? Mas é interessante falar dessa água subterrânea como uma água de extrema necessidade, né, para a nossa sobrevivência, inclusive para a manutenção dos ambientes. Aqui uma continuação, né, em que a gente fala sobre essa qualidade de água, dessa água doce que a gente necessita para a nossa sobrevivência. Então fala um pouquinho sobre a escassez de água e processos de industrialização e urbanização, como isso veio trazendo problema ao longo do tempo, né, para as grandes cidades. E isso muitas vezes sai das grandes cidades e chega inclusive nos interiores. Então talvez seja uma coisa que eles consigam já hoje em dia perceber, né, essa problemática, né, do quanto essas questões foram trazendo problemas a longo prazo. E aí a gente chega na parte do ciclo da água, né? Então, interessante conversar com eles o que significa um ciclo, né? O que são esses ciclos biogeoquímicos. A gente não precisa exatamente usar essa palavra, né? Porque teria que justificar, né, o porquê biogeoquímico, né? Porque de cada parte dessa não tem realmente necessidade, mas a gente vai falar inclusive só do ciclo da água, mas é interessante mostrar, né, que esse ciclo é importante. E por que um ciclo, né? Por que tem essa coisa de renovação, né? Que ao longo da aula a gente vai mostrar, já que é um ciclo, como a gente perde essa água e como a gente captura essa água, né? Nós em relação ao ambiente, né? Então mostrar que isso é um ciclo e que a gente vai ter uma forma de eliminar isso para o ambiente, para a natureza, e vai ter como capturar de volta, né? E que esse processo funciona como um ciclo, né? Que se renova o tempo todo. Isso é bem importante. E aí falar sobre cada etapa desse ciclo. Não tem problema a gente falar sobre essas palavras, né? Por mais que sejam palavras novas, não tem problema, né? Eles vão ouvir, a gente vai repetir, a gente pode perguntar, voltar na imagem. Essa imagem é uma imagem que é interessante, né, para explicar, inclusive porque ela faz essa divisão de pequeno ciclo e de grande ciclo, né? Interessante para a gente dizer
que o pequeno ciclo engloba só a parte aquática propriamente, né? E o grande ciclo já entra aí os seres vivos. Então, esse ciclo é bem interessante, essa imagem, que mostra tanto a parte ali do ambiente aquático, né, das coleções hídricas, tanto de água doce quanto de água salgada, quanto da participação dos seres vivos, tá? Nem toda a imagem mostra isso, tá? Então, às vezes, a gente demora até um pouquinho para achar uma imagem que seja mais interessante. Então, falar sobre essa movimentação das nuvens, né, que apesar de acontecer a condensação ali perto da coleção hídrica, existe um movimento dessas nuvens e que ela vai precipitar tanto ali naquela região da coleção hídrica quanto próximo aos seres vivos, né? E falar dessa água infiltrada no solo que vai alimentando esse lençol freático, isso é bem interessante. A gente pode até usar outras palavras de dúvidas que possam vir a surgir, né, de percolação, não exatamente usando propriamente essa palavra, mas até explicando o que isso significa a partir de dúvidas que possam surgir por conta deles. E aí a gente entra nessa parte de ecossistemas aquáticos, né? Então falando sobre o que é exatamente um ecossistema, como é essa relação, né, com o meio e com os seres vivos, mostrando essa divisão aí em 3 partes diferentes, 3 ambientes diferentes. E lembrando que a gente está falando dos ecossistemas aquáticos, mas existem os ecossistemas terrestres também, mas que a gente vai focar nos aquáticos, né? Então, palavras que talvez eles não tenham ouvido falar, principalmente o ambiente do estuário, mas talvez eles consigam perceber o que seja, né? Então, voltamos aqui a falar do ambiente marinho, que a gente já tinha falado lá do percentual. Então, a imagem é mais para mostrar que a gente tem um ambiente rico, né? E que tem várias espécies de muitos indivíduos diferentes. A gente pode até falar de grupos, né? A gente pode falar da diferença, né? Falar que a gente vê peixes, que a gente vê mamíferos, que a gente vê invertebrados. Então, isso vai muito do momento ali que a gente está conversando, né? De qual grupo que a gente tem, né? Eles podem até perguntar que animal é esse que eu nunca vi, né? A gente pode até botar uma imagem que tenha talvez uma possibilidade de ver plâncton, que é bem difícil, mas nem que seja uma imagem mais desfocada, né? Ou pelo menos, se não tiver, lembrar da presença do plâncton tão importante aí nos ambientes. E aí falar dos estuários, que talvez eles saibam até o que seja, né? Mas que talvez eles nunca tenham visto propriamente, ou pelo menos nunca tenham pensado nessa palavra, né? Ouvido falar dessa palavra, né? Dependendo do lugar que as pessoas morem, né? A gente está falando de região serrana, a gente não vai ter essa observação, mas como a gente usa o curso em vários outros municípios, então talvez seja mais visível para outros moradores de outras regiões, por mais que talvez essas pessoas já tenham viajado para algum outro lugar e possam já ter presenciado. E o continental, né, também, já que a gente também está falando aí de um ambiente que pode ser muito próximo ou não de todos eles, né, mas mostrar essa diferença aí das águas mais agitadas e das águas mais lentas e mostrar, isso eles vão saber, né, provavelmente eles já viram, mas talvez nunca tenham ouvido falar nessas palavras, né? E isso também ajuda muito na hora da escolha, né, do rio que a gente vai fazer as coletas, né? Porque dependendo do ambiente, né, se for um ambiente lótico, muitas vezes a gente não vai encontrar certos indivíduos, né, certos organismos, porque não conseguem ficar num ambiente com água mais movimentada. Então é importante que eles entendam e aprendam determinadas palavras. A gente pode voltar quantas vezes for nesses slides, né? A gente aqui vai ser mais rápido, mas a gente pode demorar muito tempo com eles, de acordo com a demanda que eles trouxerem. Falar um pouquinho também das bacias hidrográficas, também gosto muito dessa imagem, porque ela mostra, né, no macro, né, o que significa a bacia e como a gente pode visualizar ela, por mais que a gente não tenha essa visão tão diretamente na vida real, né? Mas isso ajuda eles a entenderem, né, o que é uma nascente, onde fica uma nascente, onde fica um afluente. Então, onde os rios vão cortando ali por aquela bacia e o que compõe essa bacia de uma maneira geral. E nessa hora a gente pode explorar, né, qual a bacia então que a gente
que a gente vive, que a gente reside, vocês já ouviram falar, né, em alguma nomenclatura específica. Se tiver um pessoal de produtor rural, né, de alguma organização, assim, de associação de moradores, de associação de produtores, talvez eles saibam, né? Então, é bom isso confrontar com aquele desenho, né, que a gente faz no início, na introdução lá do mapa conceitual, né, até para eles entenderem que isso tudo faz parte de uma grande bacia hidrográfica. A gente pode até falar das bacias que a gente tem no estado, né, só para eles terem uma noção, né, citar quantas bacias são, né, como são essas regiões hidrográficas, que essas bacias fazem parte dessa região. A gente faz esse desenho, né, dessa folha como uma forma de ficar um pouco mais claro para eles. Eu acho que é uma representação interessante, né, para eles entenderem, né, o que são algumas dessas nomenclaturas que a gente vai usando e que a gente vai usar ao longo do curso. E aí a gente entra na parte de ecologia de rios, em que a gente também vai falar um pouquinho dessa diferença de água superficial e subterrânea, como a gente citou lá no início, né, essa água subterrânea. Falamos um pouco de mata ciliar, eu acho que é um momento bem importante para a gente perguntar como é isso na região deles, né? Como eles observam essa mata ciliar nos rios em que eles têm participação de alguma maneira, né? Em que eles fazem uso, né? Seja para potabilidade ou balneabilidade. Então, eles podem descrever, eles podem colaborar uns com os outros, né? Se eles estiverem falando do mesmo rio, talvez eles consigam falar coisas diferentes de trechos de rios diferentes. Isso também pode ser muito rico, né, para essa discussão. Eles podem observar como acontece essa mata ciliar, como eles visualizam essa mata ciliar mais próximo à casa deles, e talvez eles percebam de outra maneira mais próximos de outra região, né? Então eles conseguem perceber a influência do homem, né? Então isso também gera bastante discussão. Falamos aí das vegetações aquáticas, então a gente também pode perguntar o que eles observam nas suas regiões, nos rios em que eles moram perto, se isso é diferente de outros rios que eles já foram, né? Então tem bastante fala em relação a isso, o quanto isso pode ser bom ou não. Falar dos substratos, né, que talvez seja uma palavra bem diferente para eles, né? Talvez eles entendam, né, falar de fundo, né, de areia, de pedra, de folha, que a gente até usa outras nomenclaturas, né, na ecologia tradicional, né, mas é interessante que eles percebam essa diferença dos substratos e passem a falar, né, essa linguagem, porque na hora do biomonitoramento também vai ser interessante, né, na hora da identificação dos indivíduos que a gente for encontrar ali. A gente pode até perguntar se eles percebem substratos diferentes, né, na mesma região. E aí, para finalizar, são alguns questionamentos que eu acho que são importantes a partir dessa aula, né, que pode abrir uma possibilidade de uma discussão ainda mais ampla, né? Então, qual a diferença entre afluente e efluente? É uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade em entender. Na verdade, por conta das palavras serem parecidas, elas entendem coisas semelhantes ou até o contrário, mas que fazem parte de um mesmo viés, né? Sendo qualquer rio que faça conexão com um rio maior, mas fazer essa diferença, falar sobre outros sinônimos para efluente também é interessante. A gente pode até, vai ter outra aula que fala mais sobre isso, mas isso pode ser já um link, né, que lá na frente eles vão poder usar. Quais as consequências do desmatamento para o ciclo da água, né, para eles perceberem, né, que a gente está desmatando, está tirando vegetação, o que isso vai influenciar, né? Se eles entenderam lá atrás, né, que o ciclo da água tem uma renovação, que a gente precisa da evapotranspiração, né, e dos vegetais, por exemplo, isso vai ser importante, eles vão saber responder. Como essas consequências podem afetar a vida animal terrestre e aquática, né, porque talvez eles percebam de um primeiro momento que o desmatamento traz algum problema para o próprio vegetal, né? Então, como isso pode trazer consequências para além. Vocês conseguem perceber a presença e necessidade da água subterrânea, então, para a gente voltar na história dos lençóis freáticos.
A mata ciliar é visivelmente presente nos giz de sua região, então, óbvio que ao longo da aula a gente pode ir fazendo esses comentários, né? Esse final é só para a gente dar um start de pergunta, caso elas não tenham surgido ao longo da aula, tá? Vocês identificaram alguma palavra ou expressão que ainda não tinham ouvido falar? Isso é muito legal e a gente pode, estando em aula, né, presencialmente com eles, fazer essas anotações no quadro, né, colocar isso no quadro, e aí, como são palavras que eles não conheciam, né, ou pouco tinham ouvido falar, a gente pode usar esse momento para repetir, né, para falar de novo, para botar do lado, escrever do lado de novo o conceito, né, onde ela se aplica. Então, são muitas possibilidades nesses questionamentos no final. Tá certo, gente? É isso. A gente se encontra no nosso encontro online.